Olá pessoal, no vídeo de hoje eu pretendo falar sobre alguns cuidados que temos que ter ao iniciarmos o abastecimento da aeronave. É uma fase muito crítica, que já provocou diversos acidentes. Inclusive eu estou aqui com um gráfico dado pela CENIPA, minha análise de 10 anos. E pelo gráfico, inclusive, vou ajustar aqui, nós podemos ver que houve até uma queda, até o ano de 2020, do número de acidentes. Realmente assim, vai variando muito. Vamos nos focar nessa coluna rosa, que é o número de acidentes gerado por acidentes aéreos. Sendo que nesse outro gráfico nós podemos visualizar os motivos dos acidentes aéreos. E nós temos aqui 651 acidentes provocados por falha do motor em voo. E muitas dessas falhas está vinculado à falha no procedimento de abastecimento. Por isso que nesse vídeo nós vamos focar alguns cuidados, e o mecânico que realmente tem essa formação, esse conhecimento e aplica durante essa fase de abastecimento, ele vai ter a tranquilidade de saber que tudo vai correr bem. Mas é importante ele ter a instrução, é importante buscar os procedimentos padrões para o abastecimento da aeronave. Ok? Dentro dessas análises de acidentes dadas pelo CENIPA, o órgão lá de prevenção, inclusive, de acidente aéreo, da ANAC, do Ministério da Aeronáutica, nós temos aqui um dos fatores, aqui, combustível. Então, temos aqui o exemplo de uma aeronave que sofreu acidente devido a combustível, ou seja, provavelmente o motor apagou em voo. E essas análises são dadas lá no site da CENIPA. Outro exemplo, pane seca. Você pode observar. O outro, que ele só especificou como combustível, muitas das vezes pode ser o combustível que ele colocou errado, ele não verificou junto ao manual de voo da aeronave ou junto ao modelo da aeronave, que tipo de combustível a aeronave utiliza, não observou o combustível que estava no caminhão de abastecimento, e ele vai estar ali inserindo combustível errado na aeronave e provocando um acidente posteriormente. O outro seria a pane seca. A pane seca muitas das vezes ocorre ou por a não observância da quantidade solicitada pelo DOV, ou pelo o setor responsável, pelo abastecimento, pelo balanceamento da aeronave. E o cara coloca combustível menos do que o necessário. Ou não observa também uma discrepância na leitura dos indicadores. E muitas das vezes, que é o mais comum, o mecânico não observa a unidade que foi solicitada. Exemplo, se é em libras ou quilos, então o cara pega aquele valor e não observa a unidade, aí, ao invés de botar quilos, bota libra e vice-versa. Então muitas das vezes dá uma defasagem na quantidade de combustível. Isso daí realmente
ocorre, né, de vez em quando. Ok? Então, assim, esses dados eu coloquei para observarem, para chamar a atenção, inclusive, assim, sobre esse detalhe, que é possível acontecer. E se o mecânico não estiver atento, ele pode estar fadado a cometer uma falha grave, gravíssima, né? Já houve queda de aeronaves em função desses motivos que eu falei. Pois bem, durante a preparação, né, para abastecimento, nós podemos, eu peguei aqui uma referência de capítulo no manual de manutenção para efeito de consulta. Uma das coisas a serem observado, né, de imediato é a qualidade do combustível e a presença de água no combustível antes do abastecimento. Então, é que no capítulo 12, que é o Service, na parte de combustível, Fuel Dump Drenagem, ele vai te ensinar como efetuar essa coleta, né, de combustível para análise, para verificar a presença de água no combustível e também, assim, dentro do espectro dessa água, ela está rosada, avermelhada, né, pode ser uma indicação de fungo, né, ou má qualidade do combustível. E isso pode acarretar no motor apagar em voo, ok? Então, numa procedimento de trânsito, já aconteceu comigo que eu tive que drenar uma quantidade considerável de combustível porque estava com fungo, tá? E juntamente com a água. Então eu drenei até que o combustível voltasse a sair num aspecto normal, tá? E com isso você diminui a possibilidade do motor apagar em voo. Outro aspecto também da presença de água é que em grandes altitudes formam-se grandes blocos de gelo dentro do tanque de combustível. Também já presenciei, tá, essa formação de gelo no combustível, ok? Então a água não é benéfica. O mais incrível realmente é assim, na presença da água, naquele ambiente, né, a possibilidade de se formar fungos, né, é uma coisa assim, bem interessante, né? Pois bem, então aqui no manual ele vai te indicar os pontos de coleta de combustível. Nós vamos ter válvulas de dreno, que eles chamam de sump drain, em que, com o equipamento adequado para cada tipo de aeronave, né, uma vareta e um recipiente, você vai empurrar esse miolo e vai permitir que o combustível saia, né, e você vai fazer a coleta dessa quantidade de combustível no recipiente e vai fazer a análise. Tá vendo aqui? O combustível vai ficar na camada superior e a água vai decantar, ok? Se tiver a presença de água. É importante, depois de você fazer a coleta, observar se essa válvula fechou corretamente ou se vai ficar gotejando, né? Porque muitas das vezes ela não assenta corretamente e permite a saída de combustível, tá? Durante o turnaround, inclusive, é um fator a ser observado em todos os pontos de coleta de combustível. Muito bem. Vale também a pena ressaltar que numa falha, por exemplo, se esse O-ring externo, né, que eles chamam de aqui de PEC, for danificado, você consegue substituir esse O-ring sem drenar o tanque. Porém, se este outro O-ring, o interno,
estiver danificado, aí sim você vai precisar drenar o tanque para poder ter acesso a essa peça aqui do conjunto maior. Ok? Muito bem. Aqui já falei sobre a contaminação do tanque. Outro ponto aqui da preparação para abastecimento ainda no capítulo 12, né, que é logo no início, que ele vai te dar assim, na primeira senha, no 1200, né, no capítulo 12, na seção 00, que é o geral. Ele vai te indicar o layout de distribuição dos equipamentos ao redor da aeronave. Ok? Então nós temos aqui o trator, nós temos aqui a GPU, temos também aqui uma LPU, então ele vai te dar um layout de como organizar os equipamentos, né, em torno da aeronave durante o atendimento de trânsito. Ok? E o nosso foco aqui é a posição do caminhão de abastecimento ou equipamento de abastecimento. Observem que ele vai ficar posicionado de uma maneira que facilmente ele possa, numa situação de emergência, ele possa ser removido ou afastado da aeronave. A gente chama de rota de fuga. Ok? Esta rota de fuga, aqui nós temos um exemplo. O posicionamento do caminhão em relação à aeronave. Então você pode facilmente afastar o caminhão num caso de incêndio ou algo parecido. Ok? Outra questão a ser analisada é o entorno, né, do ponto de abastecimento, ele tem que dar fácil acesso à brigada de incêndio, caso haja um foco de incêndio aqui durante o abastecimento. Muito bem. Então, no capítulo 12, né, na seção 00, que é o geral, informações gerais e service, ele vai te dar esse layout para você se orientar, inclusive observar durante, né, todo o trabalho em trânsito se as outras equipes estão posicionando os equipamentos corretamente. Uma coisa, aproveitando essa foto, só para destacar, ó, que a companhia abastecedora normalmente ele já coloca os cones para isolar, para afastar ou impedir a colocação de equipamentos nesta área que a gente chama de área de segurança, tá? E garantir aí a rota de fuga do equipamento. Muito bem. No capítulo 12, pelo menos nesse exemplo aqui de manual, você vai buscar aqui, ó, na seção 11, o assunto aqui é combustível. Então você vai fazer o service na área de combustível. Mais especificamente, nós vamos aqui, ó, nessa task, nessa tarefa, que é a preparação da aeronave para a operação de abastecimento. Ok? Então, quando é que você deve ler isto? Antes de você começar a atuar no atendimento de trânsito daquele modelo ou cada modelo de aeronave. Então você pega, como é o foco até dos nossos vídeos, você estar preparado, apto antes, né, do atendimento. E com isso você vai ter a tranquilidade e, como se diz,
a capacidade, né, de fazer um atendimento perfeito e com segurança. Ok? Muito bem. Nesta fase de preparação, ele vai ter uma parte aqui que ele vai te dar um alerta sobre a distância das fontes de ignição, né? Fonte de calor em relação ao caminhão. Esta distância aqui dos outros equipamentos. Então ele vai focar o quê? O motor ou a descarga dos equipamentos em relação ao ponto que se produz o vapor, né? Ou ponto em relação ao equipamento de abastecimento. Tá? Pontos de produção de vapor, principalmente nas extremidades das asas, na área que eles chamam de surge. Tá? E tem uns orifícios lá. Em alguns aviões são chamados de vent scoop, outros aviões são chamados de NACA, intake NACA. Que são orifícios que vai fazer a troca ou a equalização da pressão, né, entre a parte externa, a pressão atmosférica, e a parte interna do tanque de combustível. Então, este ponto é o ponto onde sai muito vapor de combustível. E o vapor de combustível é a coisa mais perigosa em termos de aviação, de aeronave. Okay? Porque o líquido em si, ele não é inflamável. O que é inflamável é o vapor de combustível. Muito bem. Então, voltando aqui à tabela, vamos ver aqui alguns exemplos, né? Então, ele fala assim, ó, aeronaves, né, que tem o motor ou APU adjacente, ou seja, aeronaves próximas. Você tem que observar que tem que ter uma distância de 15 metros, né, desta aeronave que está ao lado para o caminhão ou para o ponto onde se faz a concentração de vapor de combustível, ok? O equipamento de serviço de combustível, né? E aqui é medido do motor ou descarga, né, do sistema de exaustão, né? Até aí ele vem aqui a bandeirinha 1, observação 1, que é aqui. A distância é medida de um ponto do solo diretamente abaixo dos vapores de combustível ou do equipamento de abastecimento. Tá? Então é uma referência. Aqui você vai ter que estar a distância de 3 metros, né, do ponto de vapor do combustível. No mínimo 3 metros. Equipamento de abastecimento de serviço de combustível para o ponto de produção de vapor de combustível. No nosso caso, nós falamos que é a extremidade da asa e alguns modelos de aeronave também na cauda do avião. Deixa eu mostrar aqui. Cadê uma figura? Também aqui, ó. Nas aeronaves Airbus, normalmente também tem um ponto de suspiro, porque eles utilizam, né, a deriva como tanque de combustível, ou estabilizador horizontal. Muito bem. Continuando os exemplos, a GPU, que é uma unidade que fornece força elétrica, né, quando o motor está parado, ou até mesmo a APU que está inop. Então ele vem aqui, ó, 6 metros de distância. Então no próprio layout você pode observar a distância, né, da LPU para o caminhão ou para um ponto de produção de vapor de combustível tem que ser no mínimo de 6 metros. E por aí vai. Equipamento elétrico, né, que
que facilmente causa arco voltaico, né? O centelha, ele tem que estar a uma distância de 15 metros ou do caminhão ou do ponto que tem muita concentração de vapor de combustível. Ok? Equipamento fotográfico, 3 metros de distância. Tá? Isso quer ver uma coisa? Eu achei aqui. Equipamentos de transmissão, tá vendo? Transmissão elétrica. Aí tem uma outra tabela só para radiofrequência, né? Para a gente se ligar um pouco nessa questão de uso de celular, né? Que é muito frequente. Equipamentos com alimentação de bateria, você tem que ter uma distância de 3 metros. Tá? Então, equipamento fotográfico 3 metros, equipamento com bateria 3 metros. Ok. Na observação 2, que é o caso aqui da bateria, tá? Ele fala aqui, não aplicado para equipamentos alimentados por bateria aprovados, né? por um laboratório de teste independente, para uso de classe 1, divisão 1, de locais perigosos. O que ele quis dizer com isso, né? São aqueles equipamentos que não são aprovados pelas autoridades competentes. Então você não deve usar no que ele chama de classe 1, divisão 1. Pois bem, o que seria isso? Né? A definição de classe 1, divisão 1 é essa zona aqui do avião, mais escuro, que são locais que normalmente, né, tem operações que envolvem concentração de vapor de combustível, por isso se tornam áreas de risco, né? Tem um grau de inflamabilidade maior, ok? Então tem esse esquema aqui que ele vai te dizer, ó, inclusive acima do dorso da asa, porque muitas das vezes você abastece, né? Pode abastecer por gravidade. Então, observe que é uma área bem extensa em torno do avião, que é considerado como classe 1, divisão 1. Ok? E ele vem falando aqui, ó, vai dando uma definição sobre locais perigosos. Classe 1 refere-se a instalações que lidam com gases, vapores e líquidos inflamáveis. A divisão 2 especifica que esses materiais inflamáveis são manipulados, processados ou usados em locais perigosos definidos, mas normalmente não estão presentes em concentrações altas e suficientes para serem inflamáveis. Ele está se referindo aqui, no caso, da divisão 2, que é essa área aqui, né, em que ele fala que não é comum. Né? Você pode manipular, mas não vai oferecer o mesmo perigo que o da divisão 1, que é onde normalmente se concentram com frequência vapores inflamáveis. Pois bem. Temos aqui a tabela referente a equipamentos que transmitem, né, de radiofrequência. No caso aqui ele chama até de IRP. Okay? São fontes, né, de radiação isotrópica, ou seja, para todos
as direções e é calculado em watts, ou seja, de certa forma, vamos colocar assim, essas ondas eletromagnéticas, elas potencializam o ambiente para a formação de arcos voltaicos, ou até mesmo aquela centelha provocada por carga estática. Tá? Então, por isso a preocupação de radiofrequência nessas áreas de concentração de vapor, ok? Então essa tabela aqui, ó. Mais que 100 watts, rádio ou radar, você tem que manter uma distância de 60 metros, né, do equipamento de abastecimento ou do porte lá onde se produz muito vapor de combustível. De 25 a 100 watts, rádio ou radar, 15 metros. E abaixo de 25 watts, 3 metros. Aí ele vem falando aqui na observação 3, que são assim, a categoria inclui celulares, né, pager, né, rádios, que seria walkie-talkie, são 2 rádios transmissores, né, e etc. Esses são de baixa intensidade, sistema de comunicação intrinsecamente alimentado de baixa potência, né, digamos assim, que são aprovados para uso em locais perigosos. Tá? Então, esses dispositivos podem ser usados para uso, né, de locais que contenham vapor de combustível. Aí vem aqui uma referência de especificação e tal. Mas somente esse tipo de equipamento você vai ter essa distância de 3 metros. Em outros casos, você vai ter que aumentar essa distância do caminhão. Isso é importante, o manual de manutenção está te dando uma referência e você tem como comprovar, porque muitas das vezes as pessoas não acreditam, né, que um simples celular pode se tornar algo perigoso numa situação como essa de abastecimento. Nós temos vídeos, né, na internet que são trágicos, que mostram inclusive o descuido, o descaso dos abastecedores de combustível, né, num posto de gasolina em que o cara abre a tampa do reservatório e vai atender o celular e acontece uma tragédia. Né? Simplesmente o caminhão explode e chama, né, o cara é lançado longe, né, em chamas. Mas isso é só um exemplo do que pode acontecer por um descuido. A pessoa cai numa rotina, num hábito e não percebe, né, o alerta situacional da pessoa vai diminuindo, né, a ponto dela gerar um risco sem perceber. Ok? Muito bem. Antes de iniciarmos, como eu havia dito, né, sobre o surge tanque, que são os pontos de maior concentração de vapor, porque à medida que o combustível vai entrando no tanque, ele vai ocupando o espaço, né, dentro do tanque e vai expulsando os vapores acumulados do tanque, que saem por esses orifícios. Existe um dispositivo aqui, né, chamado de relief. Em outros casos, é um disco, é um selo de carbono que se rompe na eventualidade, né, desses orifícios estarem bloqueados. Então, é uma válvula de alívio, de escape, né, para evitar danos estruturais na aeronave. Okay? Então, antes de iniciarmos o abastecimento, é sempre bom observar se esses dispositivos estão na condição normal, indicando que a saída dos vapores está desobstruída.
Caso contrário, significa que essas saídas estão obstruídas por algum motivo. Aí, uma questão de equalização, esses dispositivos foram acionados. Então, não se deve abastecer nesta condição. Aí tem que se investigar por que a saída, né, os orifícios estão obstruídos antes de iniciar o abastecimento. E isso, inclusive, faz parte do turnaround, que é aquela inspeção de saída de aeronave. Muito bem. O próximo passo, talvez até antes mesmo de você aproximar o caminhão, né, de qualquer contato com o caminhão, o primeiro passo é você fazer o aterramento do caminhão para o avião. Ok? Então nós temos aqui no capítulo 20 orientações de como fazer o aterramento da aeronave. Tá? Especificamente, nós vamos ver sobre a questão do aterramento durante o abastecimento. Eu foquei aqui algumas observações, né, do manual. Aí ele vem falando aqui, ó, o aterramento estático não é necessário se o avião estiver estacionado para retornar a voo, sem que haja necessidade de uma manutenção. Ou seja, a aeronave está fazendo lá a sua rotina, né, a sua operação entrante, porém não vai fazer nenhuma atividade que envolva risco, né, de choque elétrico para mecânico ou algo parecido. Porém, se você for fazer alguma atividade de manutenção e que possa gerar, né, esse risco, aí sim você vai fazer o que a gente chama de aterramento da aeronave. Neste caso do aterramento, né, da aeronave especificamente, aqui a gente não está falando do aterramento do caminhão para a aeronave, tá? Que aí a gente chama de ligação. Aqui são aquelas situações em que o mecânico vai, por exemplo, abrir um painel de acesso, de um tanque, painel de tanque, e para evitar o risco, até mesmo dele tomar choque em função da carga estática acumulada da aeronave, é necessário fazer um aterramento da aeronave para equalização do potencial elétrico em toda a aeronave. Tá? Já houve casos de colega realmente só em aproximar da aeronave, depois de um pouso, ela está acumulada, está com um acúmulo de carga estática na sua fuselagem. Então é importante realmente um aterramento da aeronave para um ponto específico ou pitch, um ponto que ou o aeroporto ou a companhia aérea determinar e for assim aprovada dentro das normas da ABNT. Ok? Vale ressaltar que os pneus da aeronave ele tem, né, a sua propriedade de descarregar a estática. Porém, até em vídeos específicos sobre o pneu, nós comentamos que devido, né, à qualidade do pneu, à contaminação do pneu, essa capacidade de descarregar a carga estática vai variar. Então, muitas das vezes, ele não se torna assim, não é eficiente o suficiente, tá, para descarregar toda a estática da aeronave. Então, aqui, ó, durante o abastecimento sob pressão, né, do avião, é necessária uma ligação elétrica entre o avião e o veículo de reabastecimento. Então, neste caso aqui, sim, a gente voltou a falar sobre essa ligação. Qual é a importância disso? E quando você liga um cabo
né, de aterramento do caminhão para a aeronave, você equaliza o potencial elétrico, né? Ou seja, você redistribui a carga elétrica, né? A carga positiva, negativa, você vai fazer a equalização. E com isso você vai evitar a formação de arco voltaico ou centelha quando você manusear, né, a abertura de um acesso, né, a própria encaixe da mangueira de combustível na aeronave, né, e que é muito perigoso, né, na aproximação você gerar uma centelha justamente num ponto em que há concentração de vapores de combustível, né, é um incêndio na certa, ok? E, inclusive já houve casos que o bocal, o abastecedor, ele esticou tanta mangueira, deixou o caminhão tão longe, e a mangueira tensionada criou uma microfissura, né, no seu bocal. Essa microfissura foi o suficiente para gerar uma centelha, né? A centelha saltou nessa fissura e gerou uma fonte de ignição e incendiou o bocal de abastecimento da aeronave. Ok? Então, são pequenos detalhes que nós temos que estar atentos. Ok. Um aterramento estático do avião, quando você abastece pelo dorso da asa, é necessário. Eu vou botar aqui na figura, só para ilustrar, né, essa questão do aterramento. Temos aqui essa situação. Tá? A mangueira aqui tem um ponto, tem um pitch, né, de abastecimento no solo. O caminhão ele puxa combustível do ponto e pressuriza para o avião. Neste caso, esse ponto tem que ser aterrado, tá, em relação ao caminhão e o caminhão em relação à aeronave. Então, os três pontos têm que estar o quê? Equalizados. Não pode haver um diferencial de potencial elétrico entre a tomada, o caminhão e a aeronave. Correto? Muito bem. Outro exemplo aqui, ó, vocês podem observar que vai ter sempre um cabo massa interligando, neste caso aqui, o caminhão direto na aeronave. Tá? Esse fio vermelho aqui. Aqui está bem discreto aqui o fio vermelho, passando do caminhão para a aeronave. Esta outra situação, aqui ó, o cabo massa direto no painel de abastecimento. Nós vamos chegar lá. A última observação que o texto estava falando. Quando você abastece por gravidade. Eu peguei uma figura aqui até do manual da ANAC. Observe um ponto de aterramento ligado diretamente na mangueira. Por que isso? Porque ao contrário dessa outra figura aqui, uma figura melhor. Esta aqui. Esta aqui você vê que o bocal está completamente em contato, né, com a entrada da aeronave. Esse daqui você tem uma defasagem. E com isso você pode gerar um diferencial de potencial elétrico e gerar uma centelha justamente onde está saindo mais vapor de combustível. Então, para evitar essa centelha, você equaliza o potencial elétrico entre a mangueira e a estrutura da aeronave. Ok? Muito bem. Deixa eu ver se faltou algumas coisas importantes a serem comentadas.
A responsabilidade de disponibilizar um local adequado para aterramento estático é do operador. Procedimento de aterramento. Aviso. Todo trabalho ao redor do avião deve parar quando o relâmpago ocorrer a uma distância de 6 milhas, ao menos, né? Todo o pessoal deve entrar em um edifício ou avião. O relâmpago pode matar pessoa ou causar lesões. Aqui são observações dadas pelo próprio manual de manutenção. Não conecte um fone de ouvido e não toque em conexões com o avião durante atividades elétricas e atividade atmosférica, né? De grande intensidade de carga elétrica, ou em fortes campos eletromagnéticos. Grave relâmpagos ou alta descarga, as correntes podem causar lesões graves. Legal. Sempre conecte o cabo terra, à conexão terra primeiro e nunca conecte o cabo ao avião e então a conexão à terra. Aí. Sim, aqui ele está falando sempre botar no ponto de aterramento primeiro, para depois colocar no avião, ok? É a observação que é dada aqui. Em relação ao relâmpago, vou aproveitar aqui e vou mostrar umas fotos aqui, ó. A possibilidade de raios, né? Então, em condições atmosféricas, né, de grande intensidade, ou seja, que você observar que as nuvens estão ionizáveis, não precisa estar chovendo ou um temporal. Basta estar o tempo assim instável, que é possível acontecer essa descarga, né, ou esse relâmpago. Eu tirei uma imagem só para a gente ilustrar, né? Aqui nós temos um rapaz que estava na fonia, outros mecânicos se aproximando para o atendimento, ok? No segundo quadro, você observa um raio caindo na deriva, correndo toda a fuselagem e como se descarregando no pitch que tem aqui próximo à aeronave. Milagrosamente, o mecânico tinha saído da fonia. Tá? E aqui é o momento que todos saem correndo. Ele nasceu de novo. Imagine se ele está com fone no ouvido. Então, nestas situações, observe também aqui a condição atmosférica. Não estava chovendo, mas estava essas nuvens carregadas, pesadas. É sempre bom comunicar, né, ao comandante sobre esse risco e muitas das vezes você fazer a comunicação por sinais, ok? Não utilizando o interfone. Muito bem. Voltando lá às nossas observações. Cuidado, conecte o cabo de aterramento apenas a pontos especificados no avião. Legal. Conecte o cabo de aterramento a um ponto de aterramento estático, identificado e aprovado. Estes pontos podem estar localizados na superfície do estacionamento ou em outro local fixo. Como aqui nessa figura, não aparece direito, mas você pode observar o cabo, ele vai estar preso ou afixado num ponto específico na superfície lá
do pátio, ou num ponto específico, fixo, né, do aeroporto, que é preparado e tem a capacidade de descarregar, né, qualquer acúmulo de carga estática ou diferencial de potencial elétrico. Então, tem que ser pontos aprovados, ok? Muito bem. Aqui já falei. Conecte um cabo de ligação a um ponto de ligação aprovado. Aí, antes do avião se locomover, logicamente você desconecta do avião, tá? O cabo massa. Aqui nessa figura, eu vou destacar o próprio manual, nessa parte aí do capítulo 20, ele vai te dizer os pontos em que você pode utilizar como pontos para ligar o cabo massa no avião. Então, aqui, ó, nesses pontos específicos, lá no trem de pouso, né, do nariz, num ponto específico aqui da porta do trem de pouso do nariz, detalhe B. Não, desculpa, esse daqui, detalhe B, já no trem principal, ó. Na porta do trem principal seria um outro ponto para você conectar lá, inclusive o cabo que vem do caminhão de abastecimento. Então, não pode ser posto o cabo em qualquer ponto, tem que ser num ponto, deve ser num ponto específico, especificado pelo manual. Aqui nós temos uma figura que ele colocou no caso do avião estar no macaco ou o trem de pouso removido. Então, lá na asa, aqui o detalhe C, se tiver no macaco, você vai ter isso como opção. Tá? Aqui vai ter o suporte do macaco e aqui você vai ter, né, um ponto específico para aterrar a aeronave. Muito bem. Se houver qualquer dúvida em termos do aterramento, para você medir, né, a condutibilidade, você pode usar o manual de manutenção para medir a resistência elétrica ao solo, ou seja, desse aterramento. Então, o manual vai te dar esta orientação também no capítulo 20, né? Se necessário, para evitar choques de descarga elétrica estática no pessoal ou passageiros. Avião com condutividade, caramba, inadequada para aterrar através dos pneus deve também fazer esse tipo de aterramento do ponto adequado lá no pátio até a aeronave. Válido também para dentro de hangares. Tem sempre um ponto adequado para isso. Muito bem, já falamos sobre esses pontos. Aqui mais um exemplo, né, de abastecimento, em que você aterra diretamente também no bocal de abastecimento. Falamos aqui do raio e vamos falar também da necessidade da brigada de incêndio presente, né, durante um abastecimento. Ok? Um representante da brigada próximo lá ao abastecimento. Ok? Então, aqui um exemplo. É de extrema importância lembrar da área livre para o acesso à brigada, para poder combater o fogo, né?
E nós temos aqui também alguns procedimentos que devemos ter noção, né, estar preparado em caso de emergência. Então ele vem falando aqui, ó, obedeça a todos os procedimentos dos aeroportos e operadores que fornecem, né, proteção contra incêndio, resgate e emergência com derramamento de combustível. Ou seja, o que fazer se houver, por exemplo, uma anormalidade, começou a vazar combustível lá na ponta da asa? Qual o procedimento que nós devemos ter? Então, você tem que estar ciente dos procedimentos dados pela empresa ou pelo aeroporto, ok? O procedimento de emergência inclui os seguintes assuntos. Então, todos esses assuntos vocês têm que ter noção, têm que estar cientes, né, do que fazer. Localização de desligamento de emergência do combustível. Então, vamos lá. Se houver qualquer anormalidade, começou a vazar combustível né, qualquer evento, uma das coisas mais importantes é você saber onde cortar o abastecimento ou a alimentação do combustível para que você não alimente fogo, por exemplo, ok? Ou evite um maior derramamento de combustível no pátio. Número de telefones de bombeiro, da brigada de incêndio do aeroporto. Você tem que estar à mão, né? Já pronto, qualquer anormalidade, você já acionar a brigada, ok? Isso não apesar de que o ideal é já ter próximo, né, uma brigada ou um bombeiro durante o abastecimento. Na pior das hipóteses, você tem que averiguar os equipamentos extintores, né, próximos à aeronave. A evacuação de passageiros do avião. Por isso que, ao iniciar o abastecimento, você tem que informar ao comandante o início, e para que ele também informe as comissárias, né, para que elas se preparem. Normalmente, elas armam as escorregadeiras, né, se tiver passageiro a bordo, para que numa eventualidade as portas sejam abertas e as escorregadeiras sejam acionadas. Inclusive tem vídeos, vocês podem procurar vídeos no YouTube, que mostra uma situação real a esse respeito, né? Que o combustível ele escorreu, bateu na descarga do motor que estava quente e o avião incendiou. E a evacuação foi assim bem eficiente. Tá? Então, por isso a importância de saber o procedimento de evacuação. Não teve vítimas, porque realmente funcionou. As escorregadeiras foram acionadas, todo mundo saiu, né, da aeronave a tempo e foi perda total da aeronave. Contenção de derramamento de combustível e redução da fonte de ignição. Tá? Então, além de você ter em mente como você vai conter, né, aquele combustível que derramou e diminuir a possibilidade, né, a probabilidade desse combustível derramado incendiar. Ok? Normalmente o próprio bombeiro já joga uma espuma em cima do combustível, mas tem que ser acionado. Localização e uso de extintores de incêndio, havia comentado. Também é bom ter cursos, né, de combate a incêndio, para você ter. Nesse vídeo que eu comentei, inclusive mostra um mecânico totalmente despreparado. Ele desperdiçou o extintor, né,
de maneira inadequada e não atingindo a base do fogo, quer dizer, ele não conseguiu evitar a propagação do fogo, ou simplesmente por não estar preparado, ok? Vamos lá, responsabilidade do pessoal de manutenção de combustível, né, e de manutenção em geral. Então você tem que estar ciente que você é o responsável, você tem que coordenar e gerenciar o tempo todo, né, o processo de abastecimento. Ok? Muito bem. O que mais? Nós temos aqui. Reabasteça o avião em áreas que permitam livre circulação de ar, para evitar o acúmulo de vapor de combustível, né? Que tem equipamentos de combate a incêndio e outros equipamentos de emergência. Interrompa a operação do reabastecimento se houver alteração de condições que possam causar uma condição insegura para pessoas e equipamentos. Então, por exemplo, durante o abastecimento, alguém está se aproximando, né, um veículo, ou não está obedecendo aquela distância e está se aproximando com uma fonte de ignição qualquer, você deve interromper o abastecimento para normalizar a condição segura durante o abastecimento. Ok, gente? Então, por hoje, nós vamos encerrar com essas informações, que é só um alerta, né? É só para a gente ter noção dos perigos que envolve, né, essa fase inicial do abastecimento, ok? Espero ter contribuído de alguma forma e conto também com o feedback de vocês, com perguntas, para que a gente possa ir sempre cada vez mais em busca, né, de informações relevantes, ok? O objetivo é ajudar da melhor forma possível os colegas de profissão. Muito obrigado a todos e até a